Olá, seja muito bem-vindo a essa aula em que vamos falar sobre ações. Este que é um tipo de investimento em que muitas pessoas, muitos investidores apresentam um certo receio, principalmente devido à alta volatilidade deste mercado. E nesta aula a gente vai desmistificar esse tema e apresentar as características de tal forma que você tenha esse conhecimento, absorva esse conhecimento e sinta-se confortável, sinta-se mais confiante quando você ouvir falar sobre o investimento em ações. Vamos começar então sobre o conceito de ações. O que é uma ação? Uma ação é a menor parte do capital social de uma empresa. Então a gente pode aqui fazer uma analogia à cota de uma sociedade limitada. Veja que em uma empresa, sociedade limitada, aquelas pessoas que a gente chama de sócios, os proprietários da empresa, eles são na verdade cotistas e eles possuem determinadas cotas da empresa que faz com que eles tenham o controle daquela sociedade limitada. Quando a gente vai para o âmbito das sociedades anônimas, a gente não trabalha com cotas, trabalhamos com ações. E aí veja que o nome sociedade anônima é justamente no sentido de que a gente normalmente tem um número muito maior de acionistas do que a gente vai ter de cotistas para uma sociedade limitada. Então veja que quando o indivíduo compra ações de uma empresa, ele acaba por se tornar, mesmo que em uma parcela pequena, proporcional ao seu montante investido, ele acaba por se tornar sócio, dono daquela pequena parcela da empresa. As ações, elas são divididas em duas classes, as ações ordinárias e as preferenciais. As ordinárias são identificadas pela sigla ON e as preferenciais pela sigla PN. E aí faço um parênteses aqui para que você veja que no mercado de ações, cada ação de cada empresa ela é identificada por um código. Esse código ele normalmente vem com 4 letras que identificam a empresa e aí depois disso ele vem com um número. Este número que fica à direita do nome, ele traz a identificação da classe daquela empresa. As ações ordinárias são identificadas pelo número 3 e as ações preferenciais são identificadas pelos números 4 e 5. Existem algumas outras exceções de números para as ações preferenciais, elas podem ter algumas outras classes. Você já sabe que pode existir um outro número diferente que não seja 4 e 5 para exemplificar uma classe preferencial de ações. Vamos falar aqui então sobre as características e sobre as diferenças de ações ordinárias e de ações preferenciais. As ações ordinárias, elas dão direito a voto em assembleia, ou seja, o investidor detentor de ações ordinárias, ele pode participar das assembleias da empresa e pode votar, inclusive, nas decisões estratégicas da empresa. Claro que o seu voto terá um peso proporcional ao montante, ao capital que ele tem investido em relação ao todo de ações que a empresa possui. Outra característica das ações ordinárias é que elas dão direito a controle da empresa. Então, por exemplo, imagine que um grande investidor ou alguns grandes investidores querem tomar o controle de uma grande empresa. Para isso, eles precisam ter 50% mais uma, não é 51%, é 50% mais uma ação ordinária. Mesmo que estes investidores ou este investidor não tenha nenhuma ação preferencial, se ele tiver 50% mais uma das ordinárias, ele já detém o controle daquela companhia. As ações ordinárias também, elas vêm com um benefício ao acionista minoritário já por lei. Este benefício que eu me refiro é o tag along. O tag along é uma proteção ao acionista minoritário. Então imagine neste exemplo anterior, de um grande investidor querendo tomar o controle de uma companhia, ele vem e faz uma proposta aos atuais controladores de um determinado preço. O tag along é um mecanismo que garante que o acionista minoritário também irá receber um determinado percentual, que pela lei é de no mínimo 80%, deste preço que foi acordado com os atuais controladores nesta negociação de troca de controle da empresa. Então,
uma empresa com boas práticas de governança corporativa, ela pode ter um tag along maior que o tag along legal de 80% e inclusive chegando até 100% de tag along. E algumas empresas inclusive estendem este benefício do tag along para os acionistas preferenciais também. No Brasil nós temos um novo mercado que é um conjunto de ações compostas apenas por empresas que possuem boas práticas de governança corporativa. E neste novo mercado só entram ações empresas, né, que possuem apenas ações ordinárias, ou seja, que não possuem ações preferenciais também. Então a gente já viu que quando um investidor compra a ação de uma empresa, ele se torna como que um sócio daquela empresa. E para ele ser remunerado, para ele ganhar dinheiro, ele tem dois mecanismos. Ou ele ganha via valorização da ação, então, por exemplo, ele compra a 10 e vende a 15 aquela ação, ou ele também pode ganhar via recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, eu vou falar aqui sobre o que são dividendos e juros sobre capital próprio de uma forma sucinta para que você possa compreender. Os dividendos, eles são uma parcela do lucro líquido da companhia que a empresa distribui aos seus acionistas. Então aqui vale fazer uma ressalva que o lucro líquido, caso você não se lembre, você pode consultar materiais sobre a DRE, sobre a demonstração do resultado do exercício, que é justamente a demonstração contábil que apura o resultado, né, o lucro ou prejuízo de uma empresa. E lá na DRE, no final, a gente tem o lucro líquido. A empresa, para pagar dividendos, ela pega esse valor de lucro líquido que ele já houve a dedução de imposto de renda por parte da empresa, e a partir disso a empresa distribui uma parcela aos seus acionistas, ou seja, quando o acionista recebe dividendo, ele está recebendo um valor que já foi tributado em termos de IR. Então, para que não ocorra a bitributação, o dividendo, para o ponto de vista do investidor, ele é isento, né? Não é cobrado imposto de renda para o investidor sobre dividendos. Já os juros sobre capital próprio, eles têm um conceito diferente. Veja que lá na DRE, quando a empresa paga juros sobre capital próprio, ele entra como uma despesa financeira. Por quê? Veja que o próprio nome se refere a juros sobre capital próprio, então é uma forma de empresa remunerar os detentores do capital próprio. Se ela estivesse pagando os juros de uma dívida, a gente poderia dizer que ela estaria pagando juros do capital de terceiros, né? Mas o capital próprio é lá onde entram os acionistas. Então ela vai remunerar os acionistas via pagamento de juros. E juros, no conceito contábil e financeiro, ele entra como uma despesa financeira. E se você olhar para a estrutura da DRE, da demonstração do resultado do exercício, lá nas despesas financeiras ainda não ocorreu a dedução do imposto de renda. Então, o que acontece é que quando o investidor recebe o pagamento de juros sobre capital próprio, ele vai ser recolhido dele um valor de imposto de renda. E quando o investidor compra a ação com o intuito de obter uma valorização no preço da ação, então ele vende a um preço maior do que ele comprou, ele vai precisar pagar imposto de renda. E aí a gente tem uma divisão para fins de cobrança de imposto de renda entre operações comuns e operações day trade. Operações day trade são operações em que a compra e a venda, ou seja, elas são abertas e fechadas no mesmo dia. Tá? Então a compra ocorre de manhã e a venda ocorre à tarde, ocorre uma compra e uma venda no mesmo dia, e operações comuns são operações que duram mais de um dia. Nas operações comuns, o pagamento do imposto de renda ele vem com uma alíquota de 15% sobre o ganho que foi oferido pelo investidor. Já no caso do day trade, há uma certa penalidade, ou seja, a alíquota é maior e ela vem em 20%. E aí a gente tem também o imposto de renda retido na fonte, que ele é chamado de dedo duro. Isso mesmo, ele é um imposto de renda que ele é já cobrado do investidor no ato da venda. E o investidor ele já vai ser identificado lá via sistema, né, já será identificado na Receita Federal que aquele CPF realizou uma operação de venda de ações. O dedo duro, né, o imposto retido na fonte para operações comuns, vem na alíquota de 0,005%. E para day trade, vem também com uma penalidade na alíquota de 1%. Bom, assim finalizamos a nossa aula sobre ações.
Espero que você já tenha então tido esse conhecimento desmistificado e consiga encarar o mercado de ações com uma maior confiança. Nos vemos na próxima aula.